Se você pesquisar a expressão revolução sexual, liberação sexual, na internet você vai ler algo do tipo: o termo revolução sexual refere-se às revoluções sociais e culturais que ocorreram em vários países em 1960, como França, Alemanha, Estados Unidos e Brasil, por exemplo. A invenção da pílula anticoncepcional acompanhou esses avanços, facilitando o sexo sem compromisso, vivido de forma livre e diversificada. Fecha aspas. Então, você vai ver aí uma falácia do espantalho, que é uma falácia do espantalho invertida, logicamente, né? Porque a pessoa desavisada, o incauto que lê isso aqui, especialmente a última parte, olha, a invenção da pílula anticoncepcional acompanhou estes avanços. Então, a definição que você vê aqui no Google aqui é abordando esse tema como se a facilitação do sexo sem compromisso. Sexo sem compromisso. Então, né, você não quer escrever putaria, não quer escrever promiscuidade, você escreve sexo sem compromisso, né? Então, eles estão falando que a facilitação da promiscuidade foi um avanço. E eles adoram usar a palavra liberdade, porque quem é contra a liberdade, né? Vocês podem ver que a palavra liberdade é utilizada com os objetivos mais pífios, os objetivos mais sórdidos, os objetivos mais gosmentos possíveis na história da humanidade. Quando você vir alguém tentando te vender uma mentira, tentando te empurrar uma ideologia, eles vão vir com essa palavra, liberdade, livre, né? Cuba Libre, né? Então, eles estão falando que a pílula anticoncepcional acompanhou estes avanços, né? Porque facilitaram a promiscuidade, né? É uma promiscuidade vivida de forma livre, né? O pessoal lê isso, acha que é uma coisa maravilhosa e diversificada. Aí mais abaixo, na mesma página, tem aqui, né, uma pergunta. Deve ser essas FAQs, né, do próprio Google. E normalmente eles colocam as mais comuns aqui para a gente ler aqui. Então tem aqui uma pergunta aqui: o que é uma pessoa sexualmente liberada? Aí a resposta: a liberação sexual inclui uma maior aceitação do sexo fora das relações heterossexuais e monogâmicas tradicionais, principalmente do casamento. Então, você ouve umas atrocidades dessas aí, e a primeira coisa que te vem à cabeça é, logicamente, o movimento feminista. Mas eu trouxe uma abordagem extra para conversar com você sobre ela neste vídeo aqui, que é o surgimento, a popularização do automóvel, como, logicamente, bem antes da década de 60, porque esse trecho aqui do Google aqui, né, ele fala que as revoluções sexuais e culturais ocorreram em vários países em 1960. Não, até parece que no mesmo ano, em 1960, de um dia para a noite, cold turkey, a galera simplesmente foi para a rua, arrancou a roupa e começou a putaria. Não, não foi assim. Foi um processo que se acelerou profundamente na década de 60, durante toda a década de 60, e culminou na década de 80 e 90. Pois bem, então eu quero apresentar aqui uma outra ferramenta que eu acho que foi muito mais eficaz do que o próprio feminismo no que diz respeito a facilitar o sexo sem compromisso, como eles gostam de dizer, né? Facilitar a promiscuidade, facilitar a putaria, né? Vivida, entre aspas aí, vivida de forma livre e diversificada. Então, para me ajudar a elaborar essa ideia que eu estou propondo, eu vou aqui fazer uso
de um trecho do meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. E, ao mesmo tempo que eu vou ler esse trecho do meu livro para você, eu vou lendo e vou comentando ao mesmo tempo. E você vai poder entender o que eu quero dizer quando eu falo que a popularização e a modernização do automóvel, o fácil acesso ao automóvel de boa qualidade e já contando com uma boa malha rodoviária de estradas asfaltadas, especialmente nesses países que foram mencionados, né, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, como que isso teve uma influência tremenda no que diz respeito a facilitar a divulgação, a propagação, facilitar o sexo promíscuo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o trecho do meu livro O Homem Submisso. Então, até o final dos anos 1800, a sociedade americana era formada apenas por adultos e crianças. Não existia a noção do adolescente, que, supostamente, seria uma fase intermediária entre a infância e a vida adulta. É interessante, agora comentando, é interessante que, especialmente nas sociedades rurais, não tem esse negócio de adolescente. Agora não, agora ele é adolescente. Agora ele está com muitas dúvidas e confusinho. Está todo confusinho, então tem que deixar o espacinho dele para ele ficar lá emburradinho no quarto dele. Não, velho, a vida na roça, o bicho já tá ralando, tá trampando. Já tá trampando. E quanto mais você se volta para o passado, você vê que os homens, eles eles adquiriam maturidade muito mais rapidamente do que acontece hoje. E um camarada, né, com 20 e poucos anos já era um adulto, já tinha sua profissão, já tinha o seu ganha-pão, já tinha sua casa, já tinha, né, tinha sua família. Tanto que, especialmente nos Estados Unidos, o camarada nem ousava propor ninguém em casamento se ele já não tivesse a sua casa e seu emprego, a sua carreira estabelecida, para poder ter, né, aquela cara limpa para poder chegar para o pai de alguma moça lá e pedir a mão dela em casamento. Hoje em dia a gente vê tudo quanto é tipo de atrocidade, né? Os casamentos acontecem eles acontecem assim aos tropeços, né? Mas então, voltando aqui ao livro e continuando. No século XIX, a maioria dos americanos se esforçava ao máximo para permitir que suas crianças desfrutassem de sua infância, ao mesmo tempo que elas eram lentamente preparadas para as provações e tribulações da vida adulta. E embora ainda existissem práticas de trabalho infantil, mais e mais estados americanos aprovavam restrições legislativas contra essa prática. A média de anos passados na escola para as crianças e jovens americanos aumentou, ou seja, eles passavam mais tempo sob a influência do Estado do que dos pais. Jogada típica de engenharia social. Os pais passaram então a esperar mais tempo para verem seus filhos casados. Em resumo, logo se tornou aparente que uma nova etapa da vida, a fase adolescente, estava surgindo na América e esses tais adolescentes apresentavam características desconhecidas pelas crianças e pelos adultos até então. Esses adolescentes gozavam de uma isenção de supervisão dos pais que era totalmente inexistente nas gerações anteriores. E o principal fator que proporcionou essa maior autonomia ao adolescente foi o aprimoramento da tecnologia automobilística. Agora comentando, até os meus 20 e poucos anos, ou seja, o pessoal que me conhece sabe, quem não conhece fica sabendo agora, eu nasci em 1966, ou seja, a minha infância, o auge da minha infância foi na década de 70, uma década que não existia uma década mais livre, na verdade, em todos os sentidos agora, não estou falando só de sexo, não.
todos os sentidos. Não existiu uma década mais livre do que a década de 70. Foi também a década que foi onde a globalização se iniciou através do comércio. Foi ali que realmente começou o processo de globalização. Mas mesmo até no final da década de 70 e no começo da década de 80, ainda era a coisa mais comum que existia, e eu cheguei a conhecer vários casais que estão até hoje juntos, que se formaram nessa época, era você ver o camarada, não tem esse negócio de ficar namorando, sair de carro, entendeu? E sumir da vista dos pais, não tinha esse negócio do cara ficar sozinho com a namorada antes de casar, fora da supervisão dos pais. O cara ia namorar na varanda, né, sexta e sábado de noite, às vezes domingo, o cara ficava ali na varanda com ela ali, com a luz acesa, normalmente a varanda. Todo mundo que passava na calçada dava de carão ali, vendo ali o que eles estavam fazendo ali, e normalmente essa varanda tinha uma janela, essa janela era uma conexão direta com a sala onde estavam os pais ali assistindo ali, né, a programação de sábado. Normalmente, né, o Rede Globo ou TV Tupi, na época tinha TV Tupi ainda, Rede Tupi, né, e os pais ali de ouvido em pé ali, porque não para ficar ouvindo o que eles estavam falando, porque enquanto eles estavam conversando, os pais não estão nem aí o que eles estão falando, os pais estão vendo televisão. Os pais ficavam de ouvido em pé quando tinha muito silêncio. Porque quando tem muito silêncio, tá, né, a esfregar alguma coisa não muito, né, não muito, como é que fala, virtuosa estava acontecendo. Então, quando tinha muito silêncio, o pai ou a mãe botavam o cabeção para o lado da janela e puxavam um assunto para ver o que estava acontecendo ali, né? Ou então simplesmente levantava, abria a porta e ia na varanda ver o que estava acontecendo quando estava muito silêncio. Então, olha só, eu também quero aqui, né, fazer uma ressalva, que a minha abordagem aqui é para falar como que o carro exerceu um papel fundamental na disseminação da promiscuidade no Ocidente. É isso que eu estou falando. Eu não estou aqui falando que o jeito que a vida era vivida, as pessoas se casarem cada vez mais cedo, não estou falando que isso é correto, não estou falando que eu sou a favor disso. O pessoal sabe muito bem que aqui, né, porque eu já falei, as minhas abordagens sempre têm a ver com aquela divisão entre os homens, duas categorias de homens. No que diz respeito ao mercado sexual, existem dois tipos de homens. Aqueles homens que nasceram com o dom de serem bons chefes de família, de serem bons parceiros, de serem bons maridos, e querem isso, e sonham com isso, e vivem para isso. Esses homens existem, e também existem os homens que são o oposto disso. Existem os homens que não nasceram para isso e não deveriam se meter a querer ter relacionamento, não deveriam querer se meter a ter filhos, porque vão estar destruindo as próprias vidas, a própria vida, e destruindo a vida das outras pessoas que estão se envolvendo aí, especialmente quando aparecem filhos. Então essa é a ressalva. E eu pertenço à turma da galera MGTOW aí, a galera que não nasceu para esse negócio de relacionamento, muito menos para casamento e muito menos ainda para ter filho. Então, essa é a minha abordagem. Estou simplesmente aqui expondo os fatos como eles eram naquela época. Então, independente que se você concorde ou discorde, isso aqui era real, entendeu? Então, continuando aqui. A partir do aprimoramento da tecnologia automobilística, no que tangia ao casamento, o tradicional cortejo supervisionado pelos pais da moça foi rapidamente substituído por um tal de namoro. Isso não existia, esse negócio de namoro, gente. Entendeu? Muito antes de feminismo, muito antes de pílula, muito antes de qualquer coisa que a gente está acostumado hoje e tem como se fosse, né, nem dá tanta importância mais, porque já faz parte da cultura. Naquela época não fazia parte nenhuma da cultura. Esse negócio de namoro não tinha esse negócio. Igual você vê, o cara pega, né, o cara vai lá na casa da moça lá, né, ô, seu Francisco, ô, dona Geralda, e pega sei lá, a Cristiane, e pega lá a Fabiana, e pega lá né, como é que chama hoje em dia, famosinho lá, esses nomes, tem esses nomes aí, Valentina, pega a Valentina,
Pega a Valentina e põe ela no carro e sai, e os pais não sabem para onde foi, e chega depois, 5 horas da manhã, e deixa a menina lá. Isso era um absurdo naquela época. Você tem que entender, enxergar com os olhos daquela época. Isso era um absurdo. Entendeu? Não tinha esse negócio. E foi exatamente, continuando a leitura aqui agora, e foi exatamente aí que a vaca foi pro brejo, meu brother. Foi aí que a desgrama toda começou a desandar. Anteriormente, o jovem casal realizava seus primeiros encontros na casa dos pais da moça. O rapaz era apresentado aos pais dela e eles se sentavam na sala para um bate-papo seguido de um jantar com toda a família. Após o jantar, o casal poderia passar alguns momentos sozinhos na varanda da frente, com a luz acesa, com os pais ainda na sala, de ouvido em pé. Após vários desses eventos, o jovem casal talvez conseguiria conquistar a permissão para uma caminhada sem acompanhamento pela cidade. Agora comentando aqui mais uma vez, eu lembro que meus pais ficaram casados até que a morte os separaram. Ficaram casados mais de 50 anos. E o meu pai nasceu no meio da década de 30, minha mãe também. E eles se casaram em 1965 e namoraram. Começaram a namorar no começo da década de 60, ali que eles começaram a namorar. E eles contavam muito bem que o namoro era assim, igual eu falei, né? O meu pai ficava na varanda lá, não tinha esse negócio de ficar sozinho, não. Então, depois de um certo tempo, quando as duas famílias já se conheciam, já tinha aquela segurança de que as intenções eram realmente as melhores possíveis, né? Então, permitia que eles saíssem a pé e fossem é foda, né? E fossem até a pracinha, porque nessa cidade pequena sempre tem uma igreja aí, né? E em volta dessa igreja sempre tem uma pracinha, fica ali vendendo o pessoal que vende, vendedor de pipoca, vendedor de picolé, isso aí era programa de sábado à noite, né? Então podia dar umas voltas, ficava ali, isso aí cedo, antes das 9 já tinha que estar em casa devolvendo já, para entregar em casa, pegava 7 horas, dava umas voltas na pracinha, às vezes ia na missa, domingo ia à missa, junto com a família inteira. E dava um passeio, sem os pais por perto, mas todo mundo ali por perto, porque tinha outros casais, ali era o point, ninguém saía de quebrada, não tinha esse negócio, entendeu? Igual hoje, sai de quebrada, né? Entendeu? Então aí depois, se passado esse momento aí, depois que noivou e tudo mais, que já estava até com o casamento marcado, aí ia ao cinema, já na parte da noite, porque antes só podia ir no cinema na matinê, porque na época tinha aquele negócio de matinê. Sessões de cinema ali começando acho que às 2 horas da tarde, se não me engano, né? Bom, então, continuando aqui. O acesso super facilitado ao automóvel simplesmente extinguiu essas tradições que passaram a ser vistas como antiquadas. Com isso, o namoro possibilitou a evasão da supervisão atenta dos pais e proporcionou aos adolescentes a conquista de uma privacidade jamais observada antes. Uma privacidade desmerecida e totalmente irresponsável e, como consequência disso, uma revolução sexual velada, altamente infecciosa e extremamente nociva começou a varrer a América. A partir de então, o comportamento sexual antes do casamento tornou-se cada vez mais comum e gradativamente mais pernicioso. Com o automóvel, os jovens americanos conseguiam transpor os limites de suas próprias cidades em busca de um leque mais amplo de possibilidades de encontros com o sexo oposto. A tecnologia automotiva levou diretamente a outro fator importante que promoveu a cultura adolescente nos Estados Unidos: o ensino médio, a famosa high school. Os ônibus agora podiam transportar os estudantes para mais longe de suas casas. Além disso, os estados estavam adicionando mais anos letivos às suas leis de escolaridade obrigatória. Como resultado, um número cada vez maior de adolescentes era jogado em um espaço comum e cada vez mais longe do lar dos pais das moças. Em pouco tempo, as escolas desenvolveram seus próprios padrões culturais, completamente diferentes da experiência da infância ou do mundo adulto. O atletismo escolar e as atividades extracurriculares apenas aprimoraram essa nova cultura que surgia. Nascia o adolescente americano.
Atualmente, é muito fácil observar o que aprontam as jovens estudantes provenientes de cidadezinhas interioranas que se mudam para grandes centros urbanos a fim de estudar, entre aspas, e de fazer faculdade, entre aspas. Com toda essa cultura feminista e livre da supervisão dos pais, a bandalheira desenfreada está formada. Então, com um comentário complementar, eu quero adicionar a essa abordagem aqui esse fenômeno, esse poder que os veículos automotivos, sejam eles de 4 rodas ou 2 rodas, exercem sobre o público masculino. Como que o carro, especialmente para aquele cara que tem dificuldade de conseguir mulher, como é que se ele é um camarada que tem grana e tem um carro, já vai facilitar a vida dele. Agora, para um camarada que já tem facilidade de conseguir mulher, se ele tem uma condição financeira boa e tem carro à sua disposição, então, meu irmão, só o céu é o limite. Né? Só o céu é o limite. Para quem tem um pouco mais de dinheiro também consegue. Asas metálicas aí nem o céu é o limite, né? E eu lembro muito bem quando eu estava chegando próximo aos meus 18 anos, como que a ansiedade ia crescendo, porque aí porque logicamente eu dirijo desde os 16 mais ou menos, e eu já pegava porque eu cresci, quando eu tinha essa idade, eu morava numa cidade, era como se fosse assim um conglomerado de cidadezinhas muito próximas umas das outras, sendo que umas eram até assim, bastava você atravessar a estrada de um lado da estrada, do asfalto. É uma cidade, atravessando o asfalto já é outra cidade. E agora a maioria das cidades, tipo assim, 10, 15 minutos de distância de carro uma da outra, no máximo 20 minutos. E todas essas cidadezinhas sendo polarizadas por uma cidade bem maior, que é a cidade de Juiz de Fora, que ficava mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos de distância de todas essas cidades. Então, os jovens que cresciam nessas cidades pequenas, cidades, você pode até dizer, né, cidades satélites, né, eles tinham aquela, ia rolando, ia chegando ali os 16, 17 anos, eu começava aquela ansiedade, eu vou tirar a carteira porque agora eu posso ir para Juiz de Fora, sem ficar bolado de ter blitz na estrada e, né, sem carteira, fudeu, né? E sempre foi muito comum, ainda é comum blitz de policial entre essas cidades pequenas e a cidade de Juiz de Fora. Então, quando vai chegando, aí chegou os seus 18 anos, agora você já pode tirar, antes mesmo de você ter dinheiro para ter um carro, você já vai tirar a carteira. No meu caso foi muito fácil tirar a carteira, porque eu tirei a carteira no Exército, naquela época, né, era a mesma coisa que não precisar fazer exame, né? E a carteira que eu tirei, ela iniciou, né, ela foi emitida em 1985, com validade até 2006. Puta que pariu. Só em 2006 que eu precisei trocar a carteira. Essa era a vantagem do Exército na época. Hoje em dia não sei se tem essas vantagens mais. Porque quando eu servi Exército, o presidente do Brasil ainda era militar, ainda era general. Então, eu lembro muito bem que os jovens naquela época, era tanto aqueles que tinham mais facilidade de arrumar mulher, quanto aqueles, especialmente aqueles que não tinham, que só o fato de ter o carro já era assim, né? Uma facilitação assim extrema, e a galera começava a viver a sua vida em função de carro. E carro é uma das coisas que mais te dá despesa, né? Se tem uma coisa que dá despesa, é carro. Eu não sei qual que dá mais despesa, se é um carro ou se é filho. O pessoal aí que está assistindo esse vídeo agora, aí, que tem filhos aí, comenta aí embaixo aí
qual que dá mais despesa? Se é um filho ou se é um carro? Eu sei muito bem a despesa que um carro dá. Não sei de filho porque eu nunca tive filho, mas eu faço uma ideia, porque eu tenho, todos os meus amigos têm filhos, e, né, eu vejo como é que é o esquema deles. Mas carro não é brincadeira, não. E especialmente para o camarada, né, que está começando a sua vida profissional agora, mal está assalariado, começar a ficar lidando com despesa de carro, só vai atrasar o lado dele. Então, existe, né, dentro da grande Matrix, né, da grande Matrix, existe uma faceta da Matrix que é a faceta do automóvel, como que os homens estão de uma maneira intrínseca, né, e do jeito, e para tudo quanto é o lado que você olha, né, o pessoal está postando sempre foto de carro e foto de moto, e estão sempre lançando modelos novos, e você vê como é que neguinho desperdiça dinheiro com carro. Carro é uma das coisas assim, Carro, cara, é uma necessidade. Se ele não estiver te ajudando a ganhar dinheiro, ele está te causando uma enorme drenagem de grana. Se o seu carro não te ajuda a ganhar dinheiro, né, você tem que estar ganhando muito bem para poder se dar o luxo de ter um carro, se você não precisa de um carro. Se o seu carro é só por conta de negócio de sair, negócio de balada, negócio por conta de mulher, cara, e se você tem uma situação boa, beleza. Quem sou eu para te julgar, entendeu? Divirta-se. Você pode. Quem pode. Quem não pode, se sacode para poder manter as contas em dia aí, né, e vai atrasando aí você estabilizar a sua vida. Porque é exatamente nessa hora aí, né, dos seus 20, até seus 30 anos, que está na hora de você garantir aí uma facilidade depois dos seus 40, 45, 50 anos aí, né? Então o cara fica perdendo tempo aí desperdiçando dinheiro com coisa que não precisa, né? E o interessante é que nesse caso aí do carro, aquele lance do complexo de inferioridade e aquela necessidade e aquela dependência de aceitação social chega ao máximo, porque os seus amigos estão competindo com você, né? Alguns de forma explícita, né? Ou seja, que é isso, seu carro é um lixo, não tem ninguém que chega e fala mesmo, seu carro é lixo, você nunca vai ter um carro igual ao meu, tem gente que fala. São seus amigos aí, entre aspas, né? Tem uns que são explicitamente, mas muitos também não são babacas assim, mas existe aquela parada explícita, tipo, de repente o cara chega com um carro novo, né? Todo ano o cara tá com um carro novo ali, aquele seu amigo chega na sua casa, um carro novo, chega no churrasco com um carro novo, e você já tem 10 anos já que tá com o mesmo carro, então você mesmo começa, né, a criar aquela ilusão de que você necessita, se você não conseguir pelo menos comprar um novo, você vai começar a inventar aquelas modas, né, aquelas coisas de mexicano, né, de começar a botar rodinha de magnésio, rodinha de titânio, começa a colocar, né, aqui no Brasil eles falam que é carro de baiano, eu nem sei por que eles falam carro de baiano, não sei se baiano é assim, lá nos Estados Unidos é mexicano que é assim, pega aqueles Fusca, envenena o motor do Fusca e o capô do motor, eles fazem aquilo de acrílico para ficar transparente e manda cromar o motor e suspende a traseira do Fusca, entendeu? E corta um pouquinho os para-choques da frente, põe entendeu? O carro, põe aquelas luzes de discoteca dentro e aquelas luzes de neon embaixo do carro, vira aquela marmota, entendeu? Aqui no Brasil, não sei, o pessoal aqui costuma falar o carro de baiano. Eu não sei se baiano, tem algum baiano assistindo esse vídeo aí, por favor, deixe seu comentário aí e fala aí se o baiano tem mania de enfeitar o carro, porque eu não sei, eu nunca fui na Bahia, não sei, nunca vi carro de baiano, não sei. Eu sei que aqui em Minas também tem muitos marmoteiros que gostam de fazer marmotagem com o carro também. Então isso aí não é coisa só de baiano, né? A menos que lá tenha esse tipo de cara em maior quantidade. E existe um culto ao carro, você pode ver que o que não falta são exposições de carros antigos, você vai lá, exposições, ainda mais o Fusca, né? O Fusca chegou um ponto agora, né, que já tem bastante tempo, tanto tempo que não fabrica o Fusca, que o Fusca já está sendo considerado como um carro exótico, um carro antigo. Então a galera fica aí gastando fortuna para poder... Aí montam aquelas exposições, né? Aí o nego chega lá e tem som, tem não sei o quê, aí põe banda tocando, aquela onda toda, né? Então existe uma cultura e o moleque cresce vendo isso, então já cresce com aquela ânsia pelo carro, e tudo isso que o homem faz, cara, é por conta da xoxota. Se você for sincero com você mesmo, começar a se auto-observar desidentificadamente, imparcialmente, você vai ver que a maioria das coisas... Cara,
a quantidade de dinheiro que você joga fora por conta de xoxota, que se não fosse, se você tivesse num planeta que não tivesse mulher, olha, faz seguinte experiência, fecha os olhos e imagina, usa a imaginação, toma umas 2 ou 3 cervejas, imagina na sua cabeça que você está num planeta onde de repente as mulheres desapareceram. Beleza, então as mulheres desapareceram, agora olha a quantidade de coisa que você tem, que você faz, que você vai parar de fazer simplesmente porque as mulheres desapareceram, não tem mais objetivo. Ó, muitos caras vão parar de malhar na mesma hora. O cara vai parar de malhar na mesma hora. Muitos caras não vão nem olhar para o carro, não vão estar nem aí para o carro que tem, se as mulheres desaparecerem. Isso aí é só o começo da lista, né? Se você tiver, ok, nos comentários aí, coloca aí a sua lista aí. Eu já falei, né, que muitos vão parar de malhar se não tiver mais mulher no planeta, e muitos vão parar, além de parar de malhar, vão largar os carros para lá, né? Essa despesa extra aí que não vai parar de fazer sentido, né? Mas a quantidade de coisa que os homens fazem, ou então as coisas às quais os homens se submetem por conta de mulher, ó, a quantidade desses homens metrosexual, essa cambada de baitola aí, que fica nesse negócio aí de depilando perninha, depilando axila, e fazendo sobrancelhinha, e depilando os cabelos do focinho. Esses caras, aposto que esses caras param com isso na mesma hora. Esses caras não fazem isso não, eu faço isso que é pelo meu próprio senso de higiene. Porra nenhuma, rapaz. Vai roçar um pasto. Tá perdendo uma coça, rapaz. Aí depilando a perninha, depilando o cabelo. Pro meio do inferno, tá perdendo uma coça. Então é isso aí, essa é a ideia que eu quis trazer nesse vídeo para vocês nesse fim de semana aí. Marinarem em cima dessa ideia aí. Deixe seu comentário aí a respeito do que foi abordado aí. Se você se identifica com a minha visão, você vai adorar o meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Se a tua meta é conquistar a sua independência emocional através do autoconhecimento, de uma forma objetiva, simples e organizada num passo a passo, então você vai adorar o meu curso, Independência Emocional. Agora, se você quiser se aprofundar em autoobservação desidentificada, em estoicismo, no livro e no método do Trivium, em projeciologia e nos assuntos que os leigos chamam de ocultismo, você vai adorar o meu grupo de estudos online, o CHI, o Clube do Homem Independente. Os links de acesso ao meu livro, ao meu curso e ao meu grupo de estudos estão fixados no primeiro comentário e também na descrição abaixo deste vídeo. Clica lá.